Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos dar dicas imperdíveis de restaurantes em Buenos Aires. Você quer saber dos melhores restaurantes de Buenos Aires? Fique com a gente até aqui o final. Hoje a gente tem um convidado especial, a Tati está aqui com a gente e ela vai nos ajudar aqui a falar para vocês sobre esses melhores restaurantes de Buenos Aires. Nós passamos uma semana lá, fomos a 13 restaurantes e selecionamos aqui, a gente classificou todos eles e estamos aqui apresentando para vocês do primeiro ao quinto. Sendo que nessa seleção aqui nós temos 2 restaurantes com preços mais acessíveis e outros com os preços um pouco mais elevados. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Temos aqui em quinto lugar um restaurante que chama Gran da Bang. Ele, naquela lista de melhores da América Latina, ele está em 48º lugar. É um restaurante do chefe Mariano Ramos. Ele tem outro restaurante que é muito famoso lá, que chama Nino Gordo, faz sucesso com as celebridades lá argentinas, né? Ele prepara pratos, nesse restaurante no Gran da Bang, ele prepara pratos típicos de rua, com influências asiáticas, num ambiente bastante simples, descontraído, mas a comida é muito bem preparada. Então por isso a gente acabou elegendo ele aqui para quinto lugar. Acho que a proposta do restaurante é bem essa, né? Um restaurante bem simples, bem básico, não aceita reserva, até forma fila na rua. Então a gente chegou meio no limite ali para conseguir entrar. Aí senta, mesa simples, louça super simples, na verdade é tudo de inox, nem tem louça elaborada. E o serviço ok, tudo bem, mas nada de uau, você espera de repente estar na lista dos 50 melhores, vai ter um serviço espetacular. Serviço honesto. E a comida, o que tu achou? Sensacional, muito boa. Pra mim, o que foi o maior destaque, vocês vão ver aí, é como se fosse um bolinho de um pão de queijo, que é uma chipa, bem macia, bem gostosa, com tomate confitado assim em cima, uma coisa simples, mas com um sabor sensacional. Eu gostei muito da carta de vinhos lá, a gente tomou 2 vinhos lá, 2 vinhos laranja, eles estão aqui, a gente está mostrando as fotos para vocês, e eu estou destacando esse Carasur Pérgolas. É um vinho laranja com uvas autóctones da Argentina, ou seja, uvas que estão lá há muito tempo, né? Um dos sócios é o Sebastião Zucardi, da Zucardi, né? E é um projeto pequeno de boutique, assim. Esse vinho aqui foi sensacional, recomendo muito para quem conseguir encontrar ele aqui. Bom, empatado com esse em quinto lugar, a gente teve um restaurante que chama Picaron, né? O Picaron é chefe Maximiliano Rossi, são pequenos pratos, não tem uma influência específica, uma cozinha específica, né? Um ambiente descolado, bonito, sem luxo, mas bonito, uma cozinha aberta, que fica ali junto ao salão, né? E uma carta de vinho com opções em taça muito boas, né? Isso foi bacana porque foi um achado, né? Foi uma dica que a gente pegou de uma reportagem que o Júlio leu, nem me lembro de quem, acho que CNN, alguma coisa assim. E a gente acabou, vamos, topamos, chegamos lá, estava fechado ainda, a gente deu uma enroladinha na praça, uma praça bonita por perto, aliás, é o que não falta em Buenos Aires, é muita praça, muito verde. A gente deu um passeio, ficou enrolando um pouquinho e sentou lá para experimentar. E de repente vem um prato que você fala, uau, o que é isso? Um ovo cozido a baixa temperatura, com uma torrada maravilhosa, daquela de parar e comer assim, respeitando. E bacana que tem muitas opções de vinho em taça, né? Daí você já sabe melhor que eu. Bom, de comida eu gostei muito de outro prato que a gente está mostrando aqui, que é a espécie de um naan, um pão indiano, com uma linguiça de cordeiro em cima e uma salada. Nossa, essa aqui eu achei sensacional. Essa linguiça de cordeiro aqui eu me apaixonei. Eu não comi linguiça de cordeiro, mas é legal que toda salada, assim, a gente reparou muito que vem muitas ervas junto. São as folhas que a gente está acostumado a comer e tem, assim, uma ou outra ervinha, e não foi só nesse restaurante, né? Isso aconteceu em alguns outros. Também dá um sabor, um aroma, assim, a salada fica com um toque especial. Bom, vamos agora para o quarto lugar. O quarto lugar é um restaurante que chama Michigene. É um restaurante de cozinha judaica, chefe Tomás Calica. Esse aqui a gente pediu um menu degustação, então vieram vários pratos e a gente pediu os pratos harmonizados com vinho, então para cada prato vinha um vinho diferente. Esse restaurante ele é o número 29 da lista dos melhores da América Latina, né? E eu chamo a atenção aqui para um prato que a gente comeu, que é o baba ganoush. O baba ganoush é uma apresentação totalmente diferente, é esse prato aqui que está com um prato branco, parece que tem uma lua cor de laranja no meio, um sol cor de laranja no meio, em cima está uma berinjela cozida inteira, a berinjela ela não está misturada com molho, ela está inteira a berinjela e o molho vem em volta dela, o tahine vem em volta dela. É legal desse prato que ao contrário do que a gente normalmente vê aqui, é o baba ganoush, aquela coisa desconstruída, desse daí tá reconstruído, então vem a berinjela inteira, com os sabores, você sente as texturas diferentes e uma surpresa, primeiro a gente foi recebido com um drink maravilhoso, com uma flor em cima, estava no início da primavera, na semana que a gente foi, então tudo com muito detalhe, muito gostoso, foi bem legal esse restaurante. Teve uma chatice, que quando a gente chegou, tinha reserva, não podia ficar mais de 15 minutos, teve uma chatice ali para reservar. Eles também o horário para entrar, porque a gente chegou um pouquinho antes, teve que ficar fora do restaurante.
E eles já tinham avisado pra gente que tal hora a gente tinha que levantar da mesa. Se não tivesse acabado de comer, tinha que levantar da mesa. A gente estourou longe esse horário e ninguém pediu pra gente levantar. Mas menos também, mal. como é menu degustação, a gente segue o barco, né? O barquinho vai indo, a gente vai comendo. Então eles vão trazendo os pratos de acordo com o que a gente tá fazendo. A culpa não foi só nossa de ter estourado o tempo, mas deu tudo certo e foi maravilhoso. Quanto aos vinhos, a gente está mostrando aqui os vinhos que a gente bebeu lá. Eu queria destacar esse Caduz aqui. Caduz de uva crioula, ou crioja, como eles chamam lá. Essa uva crioula é a mesma uva que a País no Chile, só tem um nome diferente. É uma uva espanhola, está há muito tempo lá no Chile e Argentina, desde a colonização, né? Eles levaram para lá. E tradicionalmente produzia vinho de muita baixa qualidade, né? Então ela está associada a vinho barato. Mas nos últimos 10 ou 20 anos, os produtores da Argentina têm investido muito nessa uva e estão fazendo vinhos maravilhosos com essa uva. Provem esse Caduz aí, crioula grande que está colocado ali. Em destaque, né? A foto maior. E recomendo esse vinho aí. Terceiro lugar, o restaurante chama Martí. Esse a gente já foi sabendo quem era, tinha história, já tinha tido um outro restaurante que a gente foi numa outra ocasião. E ele readaptou, reformulou, assim, reinventou um pouco dele mesmo, porque ele criou esse restaurante que é vegetariano, 100% vegetariano. E é interessante porque a entrada é uma porta pequenininha, assim, né? Na rua você enxerga o número e tal, mas é dentro de uma loja. Então você passa por uma loja até chegar no restaurante. E não existe mesa, são só lugares no balcão. Tem esse balcão com banquetas mais altas e umas banquetinhas menores na parte do fundo. Então, é 100% ali ao redor de uma cozinha muito bem elaborada, muito bem construída, né? Equipada, inclusive. E você vai acompanhando a elaboração de cada prato. Então, por mais que o nosso tenha demorado, tenha um cozimento mais lento, tenha ficado lá os legumes no forno tantas horas, a gente está comendo ele ali, mas eu já estou vendo o próximo passo, aliás, o passo anterior a ele, que estão ali fazendo para o turno da noite, enfim. É muito, muito legal. O chefe é o Germán Martí Tegui. Ele tinha um restaurante que a gente chamava Tegui, que era o nono melhor da América Latina. Sensacional. Né? Que ele acabou fechando e abriu esse agora, como a Tati falou, é totalmente vegetariano, pequenos pratos tipo tapas assim. Então tu vai pedindo os pratos, ele tem uma carta de vinhos por taça também, sensacional, um arraso a carta por taça, a quantidade de vinho que tem em taça. Né? Além da quantidade, ela é dividida assim por encorpado médio, não me lembro exatamente as palavras, mas é muito, muito interessante uma carta dividida assim. Então esse aqui é um restaurante que a gente está colocando como imperdível. Vai a Buenos Aires, tem que ir no Martí, esse não pode perder. Tem que ir. A equipe é sensacional, eles são super atenciosos, tem ali na dinâmica deles na cozinha, cada um, claro, responsável por uma parte, mas eles vêm e preparam assim no final o teu prato com uma pinça para colocar um temperinho, uma pinça para colocar uma florzinha. E o ambiente é muito descolado. A música meio de balada, assim, é um ambiente meio descolado. E as laterais do restaurante são de vidro. Então, de um lado tem uma adega, muito bacana de ficar olhando, assim, dar um tchan pro restaurante. E do outro tem o cultivo de cogumelos, que são os cogumelos usados nos pratos. Então, eu nunca tinha visto um cogumelo daquele tamanho cultivado in vitro, assim, nem sei como fala direito. Mas muito gostoso. Então, tem uma grande quantidade, tem uma presença grande de cogumelo nos pratos lá. Aqui eu estou dando destaque na foto aqui para esse pão com creme de cogumelos. Pão sensacional. Eu digo até que meu amigo Jamal da Academia dos Pães ia concordar comigo. Esse cara produz pão top e ele ia concordar que esse pão aqui é de outro mundo. Tá? O pão é bom demais. A gente, inclusive, pediu 2 desses, né? A gente acabou repetindo isso aí. Bom, quanto aos vinhos, aqui a gente está colocando os vinhos que a gente acabou bebendo lá, e eu queria destacar esse aqui, Altaruco Idade Média. Esse é um vinho sensacional, e esse aqui é o vinho tinto deles, né? Só para ter uma ideia, o Altaruco Idade Média branco foi o melhor branco da Argentina pelo Descochados, tem 99 pontos descochados. Agora, prove esse tinto também, sensacional. Imperdível o vinho também aqui. Dos vinhos, eu vou falar um pouco dos rótulos. Eu não sei se é uma tendência atual, né? Mas me chama um pouco a atenção. Eu sou mais conservadora, assim, esses rótulos mais coloridos, mais lúdicos, né? A gente tomou um desses vinhos, assim, com esse rótulo diferente lá. São engraçados, mas eu ainda tenho que me acostumar um pouco com isso, porque tem grandes vinhos com esses rótulos que eu ainda acho esquisitos. Eu acho que tem uma geração nova de produtores de vinho na Argentina e estão fazendo coisa muito diferente. Por exemplo, esse Zorrito, que é um vinho natural, né? Que é um vinho laranja de Chardonnay, então tem muito vinho laranja, muito vinho natural. Então os vinhos, tem vinhos com, não é aquele álcool todo, mas vinhos com muita estrutura, muito aroma mais fresco. Eu acho que essa é uma tendência que tem para o vinho argentino atualmente. Bom, em segundo lugar a gente colocou o Chila. Chila, que é um Relais Chateau, né? Relais Chateau é tipo um carimbo que eles ganham, que pertence a um grupo seleto de restaurantes e de hotéis do mundo, né? O Chila, chefe é Soledad Nardelli. Aqui é uma cozinha europeia com influência asiática. Na verdade é uma fusão das duas cozinhas, né? Só tem menu degustação, não dá para pedir à la carte. É um ambiente super luxuoso em Puerto Madeiro, né?
e ele é o 19º da América Latina. O que tu achou do Chile, Tati? Achei muito bom, a vista é linda, a gente teve o privilégio também de sentar numa mesa ali na beira, né, na beiradinha, vendo toda a parte externa, porque não tem nenhuma mesa na área externa. E aquele coisa aquele que eu falo que é aquele luxo simples, né, uma mesa sem nada, um vasinho pequenininho de flor e de repente vai chegando o show. Aí chegam as coisinhas, você começa com uma caixa, que depois a gente pode até colocar aí, uma caixa de madeira, onde ele apresenta o menu, degustação e um mini snackzinho, assim, que você até olha e fala, nossa, parece uma joia. E não, mas é pra comer. Aí tem lá toda a descrição de como vai ser o jantar, todos os pratos e tudo, com os ingredientes principais, porque é impossível colocar o tanto de ingredientes que eles colocam no prato ali escrito de verdade no cardápio. Aqui a gente está mostrando agora as fotos dos pratos para vocês. Eu destaquei esse picolé aqui que eu adorei. Na verdade, esse picolé aqui é um tira-gosto. É um picolé cremoso de salada e vinagre. Eu achei aquilo sensacional. Além de ser muito saboroso, foi muito inusitado para mim. A textura dele tem azeite na composição também, então ele fica bem cremoso. E era um dos pratos, um dos passos entre etapas. Então ele era para lavar o paladar, para dar uma refrescada. Mas tem vários destaques desse restaurante. Que mais né? você destaca aí? Bom, pra mim, primeiro a gente tava lá comendo, de repente a moça falou assim, o próximo prato vai vir um carrinho que eles vão preparar o prato aqui pra vocês. A gente falou, ok. Aí chega um carrinho de madeira do lado, uma moça toda uniformizada com a pinça, né, que eu achei o máximo isso da pinça, e começa a preparar. Era uma beterraba que foi cozida por horas no forno, numa casca de sal, super especial. Então ela vem como uma pedra, aí a moça vem com um martelinho, toda assim, quebra o martelinho e de repente dá a beterraba lá no meio. Quase derretida. Aí ela corta milimetricamente cada pedacinho e começa a complementar e compor o prato, que na verdade é uma grande obra de arte, ali na nossa frente. Um pouquinho de purê, uma folha, uma beterraba com uma textura mais crocante, uma beterraba com uma textura mais pastosa, tal, e de repente apresenta, uau, pra gente assim na hora. Muito interessante. Para um dos pratos no meio da sequência, eles nos tiraram da mesa, certo? Sim, esse foi um outro também que a gente, agora o próximo prato é na cozinha. Na cozinha, eu vou pôr propé, vou pôr gorro, o que a gente vai fazer? Prende o cabelo? Não, vamos na cozinha, na verdade é uma área reservada dentro da cozinha, mas ao mesmo tempo fora. E aí a gente passa, primeiro chega a moça e nos entrega assim um potinho, parece um copo de patê. Aquele patê pequenininho, baixinho da Sadia. Aí, o próximo passo é assim, tá. Era uma cidra, não sei explicar direito daquilo, fala você. Era uma cidra de pera, que eles serviram para harmonizar com esse prato que a Tati vai falar agora. Aí começam a fazer naquele cilindro de algodão doce, a moça fala, espere, a gente ali, né, só na expectativa, aquele negócio vai crescendo junto com o algodão doce, né. Aí ela vai pegando o algodão doce, vai formando como se fosse um ninho de algodão doce de verdade, né, era de açúcar, coloca uma fatia como se fosse uma banha, era tipo uma manteiga, e depois ela coloca uma carne por cima de costela de porco. Só a carne, né? Sim, mas eu não como, mas eu tive que dar uma mordida, né? Porque nessa hora o Júlio me entrega, ele fala, e aí, o que você vai fazer? Aí eu dei uma mordidinha discretamente, educadamente, e depois dei pra ele. Mas eu imagino que o sabor estava sensacional, mas o bacana é que a gente foi pra essa experiência... O sabor estava sensacional. Ela rança um pouco com as carnes, assim, ela é sempre vegetariana. Eu sou chata. Aí a gente terminou de comer ali aquilo e tem tudo preparado. Tinha já um guardanapinho, higieniza a mão, tal, deixa a taça e volta pra mesa. Muito interessante. Mais algum prato para destacar aqui ou vamos para a próxima? É tão difícil, tem tanta coisa boa. É sobremesa. Muito boa. Um alfajor. Eu não sabia que era uma coisa cultural argentina. Assim como a gente tem o queijo e a goiabada, lá eles também têm isso. Então tinha o alfajor misturado com essa. Eram duas sobremesas misturadas argentinas. O alfajor, o doce de leite, a goiabada e o queijo, tudo em um só pedaço. Então era uma mordida que fazia assim, explodia de sabor, né? Eu adoro doce, essa é a minha parte. Mas até... o Júlio comeu. Para vocês vejam ali aquele rótulo, a pera mesmo é uma cidra de pera, né? Então esses foram os vinhos que a gente teve no menu degustação. Faltou aqui, a gente não tirou foto do espumante, né? Mas é isso aí, passamos muito bem lá. O restaurante Chila tem um projeto de reciclagem, eles reutilizam, eles pegam, não é tudo, mas muitas coisas que às vezes iam para o descarte, eles conseguem reaproveitar num outro prato. Por exemplo, a banha do porco cozido, eles fazem um pão com aquela banha. A casca de algum legume, eles fazem algum outro preparo de alguma outra forma. Esse é um projeto muito bacana e importante, inclusive, para reciclagem, né? E qual foi o campeão pra gente, em primeiro lugar? É de chorar de bom esse.
Esse é muito bom. É uma experiência, quase tem aromas assim, quando lembra, vem os aromas junto, né? Que interessante. Esse restaurante, mais do que a comida, é a experiência. Tu entra já no ambiente, assim, é sensacional. Vocês têm que ir lá para entender como é. É um ambiente muito escuro, só tem luz na mesa. Então, tudo mais ou menos está na penumbra, com muito destaque para a comida que vem na mesa. Então, os pratos ficam lindos naquele ambiente, né? E o restaurante é o Aramburu, que também é um Relax Chateau. Sim, também tem esse selo do Relax Chateau. É um ambiente assim, quando a gente chegou um pouquinho antes, não podia entrar, mas ok, a gente aguardou lá fora. Mas quando entra, é um ambiente super clean, escuro, e o destaque é para a mesa. O que tem ali de importante é a mesa. Aí depois que você entende onde está, tem uma super cozinha no fundo, de vidro, totalmente envidraçada. Então, como o ambiente é muito escuro, a cozinha também destaca lá no fundo. E o legal, além de destacar, assim, que pra mim às vezes incomoda quando a cozinha tá meio integrada, é o barulho, é o cheiro. Lá era isolado. Tinha uma ponta só onde as pessoas passavam pra entrar e sair, levar os pratos e tal. Então, esse foi, na nossa opinião, tá o top das galáxias, assim. Porque além da comida ser excelente, assim como a do Sheila também é excelente, mas aqui tem uma experiência que é diferente, né? A apresentação dos pratos, do ambiente. O treinamento das pessoas também. É um serviço irritante de impecável. Irritantemente bom. E ele é o 28 da América Latina, né? Então ele está atrás do Sheila, não para nós, né? Para nós, se levar em conta a experiência que a gente teve lá, aliás, acho que foi a melhor experiência que eu já tive em um restaurante da América do Sul, né? Esse aqui é imperdível, né? Então a gente está colocando aqui 2 restaurantes como imperdíveis, que é o Marti e o Aramburu, né? São conceitos diferentes, né? São, assim, eu diria que uma noite, um dia, até, de repente, tem que ir para lá. Só um jantar e um almoço são esses 2. E tudo é feito com muito cuidado, assim, com muito esmero, eu acho. Tem um prato, primeiro que chega naquela mesa que estava vazia, sem nada, uma obra de arte. Colocam lá um prato. É essa foto que está mais destacada aqui. Uma árvorezinha, você fala, nossa, o que eu vou comer aqui, né? Aí vem a pessoa, explica detalhadamente também, isso faz muita diferença. Ele explica do que é, como é que é aquilo. Então, tinham 4 coisinhas penduradas, 2 de parmesão e 2 de azeitona. Tipo um crocantinho, assim, você fala, nossa, que sabor, não vai ter nada de sabor. Na hora que você morde, você fala, nossa, o que é isso? Incrível, assim, o que consegue concentrar ali naquele pedacinho de comida tão frágil até, né? Tão pequenininho. Fala mais de alguns pratos aí. Nossa senhora, tem tanta coisa boa. Um outro muito bom era quando trouxeram pra gente um pratinho e a gente não sabia o que podia comer e o que não podia. Tinha alguns cogumelos, um pãozinho ali misturado. Apesar de tudo ser comestível, o que era o foco ali, eram 2 brioches, 2 pãezinhos quentinhos com recheio cremoso, trufado inclusive, e esse polvilhado em cima. Então você mordia, tinha uma crocância por fora e um creme por dentro. Muito bom, muito interessante assim, a combinação das texturas. Outro também bacana que chamou a atenção são os girassóis, que na hora que a gente olhou a gente nem sabia o que fazer, o que come, o que não come. Qual parte que é para comer, qual não é? Ele vem num vasinho, que é uma base crocante, que parece um vaso mesmo de cimento, inclusive, porque é acinzentado, na foto não tá tão fácil de ver isso. Aí dentro tem um creme de algum queijo, uma coisa bem cremosa, e você dá uma mordida assim e sente essa explosão, esses sabores todos misturados. Muito interessante. Eu gostei muito do steak tartar, que é o vermelhinho que vem numa folha. Né? Que a gente embrulhava, né? Pareciam vários pedacinhos de carne, assim, todos juntos. E o creme tá embaixo, o molho tá embaixo, diferentes carnes. E aí o molho tá embaixo, você embrulha a folha e tem que comer assim. Apesar de eu não comer carne, esse eu comi e tava muito bom. Outro também que é impressionante é aquele vasinho que tem ali, tá ali, o vasinho em cima de um tronco, né? Tem o vaso, as folhinhas em cima. Fala desse prato. Esse chegou num prato maior. Esse parecia um cachepô grandão, vários desses, e a gente não entendeu se pegava só a folhinha ou se tirava a folhinha e comia a parte de baixo, mas a verdade era para comer ele inteiro. Então é um vasinho, o cachepôzinho todo, que era uma alga toda enrolada ao redor do creme, e esse verdinho, também muito azedo, né? Tinha um quê de azedo nessa florzinha. Uma delícia pô, tu come o vaso inteiro. Isso é sensacional. Seria pra comer assim mesmo, incrível. Cara. Como é que o cara inventa isso, né? Entre pratos também, uma coisa que chamou a atenção é esse que parece uma uva, uma bolota, que tá em cima de uma hortelã, que era um tira-gosto, um sorbet muito refrescante, entre passos. Esse restaurante foi o que a gente subiu também depois. Ele tem esse lugar, esse ambiente todo aconchegante e tal. Na hora da sobremesa, né, eles tiram de lá e levam para um outro salão. Que é aí a sala dos doces, que também aí um outro arraso, né? Uma outra parte de... nem sei como falar.
Depois você corta aí. Eu destaquei aqui esse Weihnacht Merlot 2011. Esse vinho, embora seja 2011, se tu beber sem saber o ano, nunca vai acertar que esse vinho já tem 10 anos de idade, porque o vinho estava muito novo, muito potente, né? Uma delícia. E a harmonização toda funcionou muito bem. Parabéns para a sommelier lá do lugar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem na Argentina, forem a Buenos Aires, vão nesses restaurantes, vocês vão adorar. Quer dizer, não tem muito erro não, né? A gente mostrou aqueles 2 primeiros, são restaurantes um pouco mais simples, né? Mas são sensacionais, e os outros mais sofisticados. Todos restaurantes imperdíveis, né? E, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, que assim vocês ajudam a gente a ficar produzindo mais vídeos assim, tá bom? E também se quiser mais alguma dica específica de alguma coisa, a gente foi em outros restaurantes, a gente tem outras experiências em outras viagens, também pode perguntar, a gente tem bastante coisa legal. Mande lá nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, prazer ter vocês aqui, até mais!